dar início à nossa quinta aula, tá? Do minicurso de Introdução à Controlabilidade de Equações Diferenciais Ordinárias. Tá? Esse é um curso introdutório, então muitos detalhes mais avançados a gente não vai cobrir, tópicos mais avançados, né? Mas na aula passada, na quarta aula, a gente começou a ver o chamado método da unicidade de Hilbert, né? Que é um método construtivo para você estudar problemas de controle. Por que ele é um método construtivo? Porque ele lhe dá um algoritmo, né, para você computar o controle de um determinado problema, tá bom? Então, uma vantagem também desse método é que ele permite a gente usar as mesmas ideias do caso de dimensão finita, ou seja, do estudo de equações diferenciais ordinárias, para o caso de sistemas de dimensão infinita, que são as equações diferenciais parciais, ou sistemas de EDOs, por exemplo, com impulso ou coisas do tipo, que já aí você já precisa de espaços de dimensão infinita. Tá? Mas, para espaços de dimensão infinita, esse método da unicidade de Hilbert também é um método muito, muito interessante. Né? Então, vou revisar rapidamente o que fizemos na aula anterior. Né? Então, a gente tinha o nosso sistema de controle, né? E, através desse sistema de controle, a gente introduz o nosso sistema adjunto. Né? Aí, o sistema, a gente lembra que a gente está querendo, né? Uma primeira observação, basicamente, a gente quer levar o nosso sistema saindo aqui de um certo y0, a gente quer construir um controle que leve a nossa solução no tempo t, no tempo t grande, a 0. Né? Lembre-se que eu já provei que sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar para sistemas lineares de EDOs é equivalente a mostrar que eu posso sair de qualquer dado inicial e chegar a 0. Né? Então, a gente vai só focar no problema de sair de um dado inicial qualquer e chegar a 0 através da ação de um determinado controle. Né? Então, para isso, a gente introduziu o nosso sistema adjunto. E aí, uma primeira observação é que o sistema adjunto, ele começa no tempo t grande. Né? O sistema inicial que a gente quer controlar, ele começa no tempo t igual a 0. E o sistema que a gente quer, ou o sistema adjunto, ele começa no tempo t igual a t grande. Né? E aqui, veja que é menos a derivada de φ igual a A estrela, que é a matriz transposta de A, φ. Né? Então, veja que o adjunto ele não tem ação do controle. Ele é um sistema realmente de EDO, mas ele não tem controle. Não é um sistema que você quer controlar. Você quer controlar esse. Né? Aí a gente vai usar o nosso sistema adjunto como um meio para provar que o nosso sistema original é controlável. Tá? Então, um primeiro resultado que a gente viu foi que é o que eu já até falei, mas eu escrevi aqui mais para frente, mas que a gente provou na aula passada, é que levar o sistema a qualquer lugar é equivalente a levar o sistema a 0. Né? Então, sistemas lineares. Sistemas lineares de EDOs, levar a qualquer lugar é a mesma coisa que levar a 0. Tá? Então, aí a gente usou esse resultado. Um segundo resultado que a gente viu foi a condição de optimalidade para o nosso controle. O que é a condição de optimalidade? É uma condição que nos diz que um controle é um controle que leva, uma função U, na verdade, né? É um controle que leva a nossa solução do sistema a 0, partindo de y0, né? Então, vou fazer o desenho mais uma vez, para a gente ter claro. Então, um controle que leva a minha solução, se U é um controle que leva a minha solução a 0 no tempo t grande, né? Então, se U é um controle que faz a solução sair de y0 e chegar a 0 no tempo t grande, então U obrigatoriamente deve satisfazer essa condição de optimalidade. Tá? Então,
U é um controle que leva a solução a zero, se somente se essa identidade aqui é satisfeita para toda a solução do nosso sistema adjunto. Tá? Então, para toda a solução do sistema adjunto, se essa identidade for satisfeita, o U que satisfaz essa identidade tem que ser um controle que leva a zero. E se U é um controle que leva a zero, essa identidade também deve ser satisfeita para toda a solução do sistema adjunto. Tá? Então, veja que aqui, obviamente, o Y0 importa, ele está aqui. Né? Então, se eu quero sair de um Y0 e chegar a zero, a identidade ela depende do Y0 que eu quero partir. Né? Tá? Observe que eu disse que no sistema adjunto, a matriz de controle, que é a B, ela não influencia. Realmente, ó, veja que aqui não tem ação dessa matriz B aqui. Só que, quando você vai para a condição de optimalidade, a matriz B, ela importa no sistema adjunto, porque aqui você vai ter a ação de B estrela, φ. Né? Tá certo? Então, ainda que no sistema adjunto em si, na equação, o B não entre, mas ele entra na condição de optimalidade aqui. Tá? Então, a gente provou esse resultado. Né? É basicamente integração por partes. Né? E aí, depois, a gente viu que, usando a condição de optimalidade, a gente consegue introduzir um funcional J, que vai do Rn em R, que ele está o quê? Um funcional quadrático, que ele pega a cada dado inicial do sistema adjunto, ele associa a integral de 0 a t grande da norma de B estrela de φ ao quadrado, mais o produto interno no Rn entre o dado inicial y0 e o valor da solução do sistema adjunto no zero. Né? E a gente viu que, usando a condição de optimalidade, né, que se J tem um mínimo, se J tem um ponto de mínimo, então a gente pode construir um controle que leva a nossa solução a zero, partindo de y0. Né? Fica aí, ou seja, se J tem um mínimo, um ponto de mínimo, um controle que leva a nossa solução de y0 a zero é dada por B estrela de φ chapéu, onde φ chapéu é a solução do sistema adjunto com dado inicial sendo o ponto de mínimo do funcional J, ou seja, φ chapéu ela satisfaz o sistema menos φ chapéu linha igual a A estrela de φ, desculpa, de φ chapéu, né? Menos φ chapéu linha é igual a A estrela de φ chapéu, e φ chapéu no tempo t grande é igual ao ponto de mínimo do funcional J. Ou seja, se J tem um ponto de mínimo, eu não estou dizendo que J tem um ponto de mínimo, mas se ele tiver um ponto de mínimo, o controle nada mais é que um controle, na verdade, né? Um controle que leva a minha solução de y0 a zero, nada mais é que B estrela de φ chapéu, onde φ chapéu é a solução do sistema adjunto com dado inicial como sendo o ponto de mínimo. Tá certo? Então, a gente viu isso, né? Então, a próxima pergunta, então, foi: bom, então eu agora sei que se esse funcional J tiver um mínimo, um ponto de mínimo, eu sei quem é um controle que leva a minha solução de y0 a zero. Então, a próxima pergunta que a gente se faz é: que condições eu devo impor para que o funcional J tenha um mínimo? Ou seja, o que eu preciso pedir para que esse funcional J tenha um ponto de mínimo, ou seja, tenha um mínimo.
E aí, essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. O que a gente precisa para garantir que esse funcional aqui tenha um ponto de mínimo, tá? Porque se ele tiver um mínimo, a gente já sabe que como é que constrói o controle que leva a nossa solução a zero. Tá? Então, a gente só tem que ver agora quando é que esse funcional tem um mínimo. Tá? Então, para poder estudar quando o funcional J tem um mínimo, a gente precisa... Eu falei que a gente ia precisar introduzir, a gente introduziu, na verdade, né, a noção de observabilidade para o sistema adjunto. Né? Porque eu disse em algum momento, não lembro se na aula passada ou na aula anterior, que controlabilidade, né, levar o sistema de um lugar a outro, isso é uma propriedade qualitativa. E aí, a gente precisa de alguma coisa quantitativa para poder quantizar essa noção de controlabilidade. E aí, algo que faz isso, um quantizador dessa controlabilidade, é exatamente as desigualdades de observabilidade. E aí, a gente definiu, na aula passada, a desigualdade de observabilidade para o sistema adjunto. Tá? Então, a gente disse, tá? Eu vou escrever o sistema aqui outra vez, só para a gente ir lembrando, ó, o sistema adjunto é esse. Menos filinha igual a estrela de φ no T igual a uma φt. Né? Então, a gente diz que esse sistema ele é observável no tempo t grande se existe uma constante tal que a norma da solução no tempo zero, lembre-se que o sistema ele começa no tempo t grande, então eu quero olhar a solução no tempo zero, a norma dela, e se é menor ou igual que essa constante, a integral de 0 a t de b estrela de φ ao quadrado, da norma de b estrela de φ ao quadrado dt. E aí, eu disse também que a constante C ela tem que ser a mesma. Então, o sistema ele é observável quando existe uma constante tal que essa desigualdade aqui é satisfeita para toda solução do sistema adjunto. Né? Tá certo? Então, o que a gente está fazendo, a gente está tentando recuperar toda a informação na solução, no tempo zero, através de uma média, por assim dizer, de B estrela de φ durante o intervalo 0 t grande. Então, eu quero saber o seguinte, se eu somente fazendo medições ou observações no intervalo de 0 a t dessa quantidade aqui, é possível eu recuperar toda a solução no tempo t igual a 0. Então, se isso é possível, eu digo que o sistema é observável no tempo t grande. Tá? Aí, eu deixei como exercício ver que essa desigualdade de observabilidade aqui, né, que é estimar a solução no tempo zero pela integral de 0 a t de b estrela da norma de b estrela de φ ao quadrado, era equivalente a eu estimar, na verdade, o dado inicial da minha equação pela mesma quantidade. Não, veja que o φ de t aqui é o dado inicial, né? Então, eu disse que se essa desigualdade é verdadeira, então essa 5 também é verdadeira. Então, se eu puder observar φ no zero, a norma de φ no zero ao quadrado por essa quantidade, na verdade eu posso também estimar o dado inicial do sistema por a mesma quantidade. E se eu puder estimar o dado inicial do meu sistema por essa quantidade, eu posso estimar também φ no zero pela mesma quantidade. Tá? É um exercício bem simples de análise no RN, tá? E álgebra linear, simples que você consegue fazer em 2, 3 linhas, tá? Então, eu deixo que vocês façam. Mas, então, o que eu vou fazer a seguir, eu vou sempre usar ou a desigualdade 4 ou a desigualdade 5.
E eu sempre vou dizer desigualdade de observabilidade e eu vou usar a que me for mais conveniente quando eu precisar. Aí a gente viu alguns exemplos, né? Primeiro eu fiz esse exemplo bobo aqui, que a gente está chamando de exemplo bobo, porque ele é bem simples, né? E aí a gente provou a desigualdade de observabilidade para ele, né? Introduziu uma função θ e provou. Aí, um outro exemplo que a gente fez, eu não fiz, eu deixei como exercício, era o caso desse sistemazinho aqui de duas equações e um controle, né? E no caso, a desigualdade de observabilidade aqui está o sistema adjunto, né? Então, a desigualdade de observabilidade, ela era a norma, o módulo de φ1 no zero ao quadrado, mais norma de φ2, norma não, desculpa, módulo de φ2 no zero ao quadrado, isso é menor ou igual, né? Aí nesse caso aqui, era menor ou igual que a integral de 0 a t de φ1 ao quadrado. Por quê? Porque B estrela de φ, φ é o meu estado, tem duas componentes, φ1 e φ2, B estrela de φ é somente φ1, então aqui, ó, é φ1 ao quadrado. Então, o que a gente estava dizendo nesse caso é, a pergunta de observabilidade aqui é, se eu conseguir, eu medir a variável φ1 durante o intervalo 0t grande, é possível recuperar tanto φ1 no zero quanto φ2 no zero? E aí, nesse caso, a resposta é negativa. Tá? E aí eu deixei isso como exercício para vocês, né? Para vocês fazerem, mostrar que não é possível provar essa desigualdade. Ou seja, no fim das contas, o que você tem que fazer é, você vai mostrar que não existe uma constante C, tal que essa desigualdade aqui é satisfeita. E aí você tem que construir para cada valor de C uma solução tal que essa desigualdade não é satisfeita. Então você já pode tomar C como um número natural, né? Tome C igual a 1 e mostre que tem uma solução tal que essa desigualdade não é satisfeita para C igual a 1. Tome C igual a 2, mostre que essa desigualdade não é satisfeita para C igual a 2. E assim sucessivamente. C igual a 3, você mostra que tem uma solução. Então você vai construir uma sequência de soluções tal que essa desigualdade aqui ela não pode ser satisfeita. Então, dado um número, C, existe uma solução do sistema adjunto tal que essa desigualdade aqui não é satisfeita. Basicamente é isso que você tem que fazer, tá? Bom, aí a gente viu um outro exemplo, que eu vou passar, não vou falar. Então, aqui vai começar a nossa aula de hoje, tá? Então, só resumindo o que é que a gente fez, então, para começar a aula, né? Então, a gente viu que controlar o sistema, saindo de y0 e chegando a zero, é equivalente a mostrar que o funcional J tem um mínimo. Aí, para estudar quando o funcional J tem um mínimo, a gente vai usar a desigualdade de observabilidade, que eu ainda não disse como, mas a gente vai. E agora eu vou relacionar a desigualdade de observabilidade com uma coisa chamada continuação única para a solução do sistema de adjunto. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai mostrar que a desigualdade de observabilidade, vou escrever mais uma vez o sistema, para a gente nunca esquecer, menos filinha igual a estrela de φ, e φ integrande é um dado inicial φ subíndice t. Então, o que a gente vai mostrar é que a desigualdade de observabilidade, que eu vou escrever aqui, que é a norma de φ no zero ao quadrado menor ou igual a uma constante, a integral de 0 a t de b estrela de φ ao quadrado dt
né? Essa é a desigualdade de observabilidade. E aí o que a gente vai mostrar é o seguinte, que essa desigualdade de observabilidade ela é equivalente ao seguinte resultado de continuação única, que é se B estrela de φ for zero para todo t pertencente a 0t, então o dado inicial da equação é zero. Ou seja, sempre que você tiver uma solução do sistema adjunto que B estrela de φ for zero, tá bom, assumindo que a desigualdade de observabilidade é verdadeira, obviamente, então, se você souber, se tiver uma solução do sistema adjunto, tal que B estrela de φ for igual a zero para todo t entre 0 e t grande, então o dado inicial dessa solução é zero. Então, se o dado inicial dessa solução é zero, é porque a solução é zero. Então, isso aqui também vai implicar. Em particular, isso implica que φ é a solução nula. Então, se vale a desigualdade de observabilidade, vale esse resultado de continuação única. E, por outra parte, se vale esse resultado de continuação única, vale a desigualdade de observabilidade. Ou seja, se toda vez que eu souber que B estrela de φ igual a zero para todo t entre 0 e t implicar que o dado inicial dessa solução é zero, que em particular implica que a solução é zero, se eu conseguir mostrar que isso implica nisso, né, que B estrela de φ igual a zero implica que φ subíndice t é zero, então, na verdade, eu consigo provar que essa desigualdade aqui é verdadeira. A desigualdade de observabilidade é verdadeira, ou seja, a desigualdade de observabilidade ela é equivalente a um resultado de continuação única para o meu sistema. Por que é continuação única? Porque o que a gente está dizendo é que continuação única por quê? O que eu estou dizendo é, se eu souber que B estrela de φ é zero, eu consigo concluir que φ é zero. Por isso que é um resultado de continuação única, porque a partir de uma certa informação, eu consigo concluir que a solução é nula. Tá? Então, se vale a desigualdade de observabilidade, vale continuação única. E se vale continuação única, vale a desigualdade de observabilidade. Tá? Então, só antes de passar, só relembrar uma coisa que eu já tinha falado aqui a primeira, mas agora essa segunda. Então, ó, a gente já sabe que sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar, que é o conceito de controle exato, isso é equivalente a controle nulo, que é sair de qualquer lugar e chegar em zero. Só que agora eu sei que, eu não sei se, eu provei, então, e agora eu sei que sair de qualquer lugar e chegar a zero é equivalente a um resultado de continuação única para o meu sistema adjunto, tá? Na verdade, eu não provei, né? Essa implicação aqui, na verdade, essa daqui eu ainda não provei, né? Mas a gente vai provar, tá? Essa daqui eu ainda não provei, não. Mas a gente vai provar daqui a pouco. Então, vamos nos concentrar em provar esse teorema, que diz que observabilidade é equivalente a continuação única. Então, eu só passar aqui. Onde é que está? Me perdi. Aqui. Pronto. Então, como é que a gente faz? Então, vamos fazer a ida. Eu quero provar que a observabilidade implica em continuação única. Eu vou fazer essa prova rapidamente, ela é simples. Ó. A gente sabe que filinha... Eu estou sendo bem repetitivo porque eu quero que isso fique na cabeça de vocês, tá? A estrela de φ, o sistema adjunto. Eu estou escrevendo sempre o sistema adjunto para vocês fixarem quem é o nosso sistema adjunto. E eu disse que a gente tinha duas versões para desigualdade de observabilidade. Então, eu vou usar a segunda. A segunda versão da desigualdade de observabilidade era φt, a norma de φt no Rn, né, obviamente, ao quadrado, menor ou igual a... Existe uma constante tal que essa desigualdade aqui é satisfeita. Então, a desigualdade de observabilidade está aqui.
de t ao quadrado dt. Então, se valer essa desigualdade, ó, eu quero provar que vale a desigualdade de continuação única. Mas o que é a desigualdade de continuação única? Lembre-se que a desigualdade de continuação única, o que eu quero provar é que se B estrela de φ aplicado em qualquer t, isso para todo, vou escrever aqui embaixo, para todo t pertencente a 0t, se isso for igual a zero, então φ no t, φ subíndice t, né, que é o dado inicial, é zero. Então é óbvio, ó, a ida. Por quê? Porque se B estrela de φ é zero, o lado direito da desigualdade de observabilidade é zero. Se o lado direito da desigualdade de observabilidade é zero, φ no t é zero. Então a ida é imediata. Tá? Então agora a gente tem que provar a volta. E aí a volta é um pouquinho mais complicada. Tá? Mas eu vou explicar rapidamente. Mas é mais complicado, mas também não é tão difícil. O que eu tenho que provar na volta é que se valer essa desigualdade, desculpa, essa continuação única, então vale a desigualdade de observabilidade. Então, para isso, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou definir uma seminorma. Tá? O que é uma seminorma? É uma função que ela é quase uma norma, exceto pela propriedade de que se o valor aplicado em alguém é zero, a gente não sabe se esse cara é zero. Mas todas as outras condições para ser uma norma são satisfeitas. Então, é fácil ver que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele define uma norma no Rn. Ele define uma norma no Rn. Primeiro eu sei que ele define uma seminorma. Ele define uma seminorma, tá? Mas eu não sei se ele é uma norma. Mas agora, usando a continuação única, que é, o que é para ser uma norma? Lembre-se que para ser uma norma, eu também preciso dessa condição aqui, que inicialmente é a que eu não sei para essa seminorma. Todas as outras de norma vai ser satisfeita, mas, em particular, o que a gente precisa saber, para concluir que é uma norma, é que se essa coisinha aqui, essa seminorma que eu defini, que é norma OBS, for igual a zero, a gente precisa garantir que φt é zero. Né? Se satisfizer isso, porque todas as outras condições para ser uma norma claramente são satisfeitas, então esse cara vai ser uma norma. Então, como é que a gente garante essa propriedade aqui, que é a que falta para esse cara ser uma norma? Bom, é exatamente a continuação única. Porque, vejam, se esse cara aqui, ó, é zero, se a norma OBS é zero, então isso quer dizer, ó, que B estrela de φ, o que está dentro da integral tem que ser zero, que é exatamente B estrela de φ, t, né, tem que ser zero para todo t entre 0 e t. Só que aí você, com isso, cai exatamente nessa condição aqui, ó. Você vai concluir isso, que isso aqui é zero. Só que vale a continuação única, porque lembre-se que eu estou assumindo que vale a continuação única e quero provar a desigualdade de observabilidade. Então, se φt OBS é zero, então B estrela de φ t tem que ser zero para todo t entre 0 e t, então eu caio nessa condição da continuação única, e isso implica que φ subíndice t é zero, que era exatamente o que eu queria. Então isso aqui é ok pela continuação única. Portanto, φt OBS é uma norma. Só que a norma do φt, que é essa daqui, ó, isso aqui por si só já é uma norma. Isso aqui já é uma norma, não é, porque é a norma do vetor. Só que isso aqui também é uma norma, agora. Então, esses dois caras têm que ser equivalentes. Por quê? Porque a gente sabe que duas normas quaisquer no Rn são equivalentes. Em particular,
Existe uma constante tal que essa norma aqui é menor ou igual que essa norma aqui. Então, existe essa constante tal que a desigualdade de observabilidade é verdadeira. Bom, eu falei que essa norma que está dentro do quadrado aqui, obviamente, eu estou sem o quadrado aqui, né? Obviamente. A norma é sem isso aqui, né? Tá? Que essa norma aqui, a φ subíndice t no Rn, é igual que essa norma aqui. Só que aí, como a desigualdade de observabilidade, ó, eu botei o quadrado, ele veio o quadrado dos dois lados, tá? Então, não tem problema nenhum. Tá? Então, só usando argumentos de álgebra linear, a gente conclui que desigualdade de observabilidade é equivalente a continuação única para o sistema adjunto, tá? Então, agora a gente vai provar o resultado que a gente queria provar, que, na verdade, é o resultado mais importante de toda essa teoria que a gente está desenvolvendo, que é que diz que o sistema vai ser, o nosso sistema, ele vai ser exatamente controlável se somente se o sistema adjunto for observável. Então, esse é o resultado principal do nosso curso, na verdade, que diria eu. Tá? Ou seja, ele relaciona um resultado de controle com um resultado de observabilidade para o sistema adjunto. Tá? Então, eu vou escrever aqui o sistema que a gente quer controlar. Ó. Só para... Então, lembre-se que a gente está tentando controlar esse sistema aqui. Né? Então, o que o resultado está dizendo é: eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar. Então, o que eu sei é que existe o tal que y no tempo t grande é zero. Bom, porque lembra que eu disse que chegar a qualquer lugar é equivalente a chegar a zero, né? Então, vou já escrever zero. Se somente se existe uma constante, deixa eu fazer aqui de um jeito melhor para ficar mais claro, eu vou separar por cores. Se somente se existe C positivo, tal que φ no zero ao quadrado é menor ou igual que essa constante, a integral de 0 a t b estrela, norma de b estrela de φ, né? Ao quadrado dt. Para toda φt e φ solução do nosso sistema. O nosso sistema adjunto, tá? Φ de t igual a φt. Então, esse é o resultado que eu diria que eu acho mais importante de tudo isso que a gente viu nesse mini curso. Que ele diz que eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar, que é um resultado qualitativo, se eu conseguir provar uma desigualdade, que uma certa desigualdade, que é a desigualdade de observabilidade, ela é verdadeira para o meu sistema adjunto, para toda solução do meu sistema adjunto, tá? Então, é um resultado bem interessante, porque
Agora, eu só preciso provar uma desigualdade para o meu sistema adjunto. Eu só preciso provar a desigualdade de observabilidade. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Controlabilidade é equivalente a observabilidade. Então, controlar é equivalente a observar. Então, controlar é equivalente a observar. Se eu dissesse a vocês que vocês têm que lembrar, alguma coisa que vocês têm que lembrar desse mini curso é controlar é equivalente a observar. Observar o quê? Observar o sistema adjunto. Tá? Então, a gente vai provar esse resultado, tá? Então, para provar o resultado, a gente vai usar um resultado lá da análise na RN. Cálculo 2, 3, eu não sei. Também é um resultado de cálculo 2 ou 3, né? Que diz o seguinte. Que diz que se você tem um funcional J, do RNR, que é convexo, contínuo e coercivo, ou seja, o que é ele ser coercivo? Convexo e contínuo todo mundo sabe. Mas o que é ele ser coercivo? É que ele vai para o infinito quando a norma de que ele está aplicando vai para o infinito. Ou seja, se a norma de x vai para o infinito, você tem uma sequência tendendo para o infinito, então o j dessa sequência tem que ir para o infinito. Tá? Então, se eu tenho um funcional convexo, contínuo e coercivo, onde coercividade é essa definição aqui, então esse j possui pelo menos um ponto de mínimo. Tá? Então, por que a gente vai usar esse resultado? Porque eu já falei que o sistema ele é controlável se o funcional j lá, que eu introduzi anteriormente, tem um mínimo. Né? A gente viu que se j tem um mínimo, um ponto de mínimo, a gente sabe como construir um controle. Então, aí eu disse, olha, a gente tem que ver quando j tem um mínimo. E o que a gente vai ver agora é que se vale a desigualdade de observabilidade, j tem um mínimo. E se j tem um mínimo, vale a desigualdade de observabilidade. Ou seja, o sistema vai ser controlável se somente se vale a desigualdade de observabilidade. Tá? Então, eu vou escrever, então aqui vamos começar a prova, mas eu vou só escrever, relembrar quem é o J para vocês. Tá? O J aplicado no φ subíndice T, que é o dado inicial do adjunto. Isso é um meio da integral entre 0 e t grande de b estrela de φ b estrela de φ ao quadrado dt mais o produto interno na Rn entre y no y0, que é o dado inicial que eu quero controlar, e o valor da solução do sistema adjunto no 0. Isso aqui no Rn, né? Isso aqui no Rn. Tá? Então, lembre-se, o que a gente quer provar é, né, só vou olhar aqui para mim de novo, o que a gente quer provar é que o sistema é exatamente controlável se somente se o seu sistema adjunto é observável. Né? Tá? Então, eu vou usar para isso o funcional J. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é provar que se vale a desigualdade de observabilidade, vale a controlabilidade exata. Então, o que eu vou fazer é provar que para cada y0, j obviamente depende do y0, ó, o y0 está aqui, né? Dado um y0, o j associado a ele tem um mínimo. Né? Lembre-se que se j tem um mínimo, eu já sei como construir um controle, que a gente já viu esse resultado anteriormente. O controle ele vai ser B estrela aplicado na solução do adjunto com dado inicial o ponto de mínimo do funcional j. Tá? Então, o que a gente vai fazer é provar que j, se vale a desigualdade de observabilidade, j vai ter um mínimo.
Só que J, esse J aqui, ó, ele claramente ele é convexo, porque ó, isso aqui é uma coisa quadrática, isso aqui é uma coisa linear, em φt. Então ele é convexo. E ele claramente é contínuo. Bom, talvez alguns de vocês tenham mais dificuldade para ver que ele é contínuo, mas a continuidade do funcional J segue diretamente do fato que o meu sistema adjunto ele é um sistema bem posto no sentido de equações diferenciais ordinárias. Ou seja, para cada φ subíndice t, o sistema adjunto tem uma solução, e essa solução depende continuamente do dado inicial. Então, φ depende continuamente dessa φt aqui. Então, isso aqui depende continuamente de φt, e isso também depende continuamente de φt. Então, a soma depende continuamente, então J é um funcional contínuo com respeito ao dado inicial. Tá? Então, ele é convexo e contínuo. Então, o que a gente vai fazer é mostrar que ele é coercivo. Por quê? Porque a gente vai usar esse resultado aqui, que diz que se eu tiver um funcional convexo, contínuo e coercivo, o funcional tem que ter um ponto de mínimo, pelo menos um ponto de mínimo. Então, agora, a gente vai usar a desigualdade de observabilidade com o dado inicial. Eu vou escrevê-la aqui, mais uma vez, e a gente vai comparar como é que a gente vai usar. Então, lembre-se que vale, eu estou assumindo, na verdade, né? Estou assumindo que vale a desigualdade de observabilidade, tá? Eu vou assumir, porque eu quero assumir que o sistema é observável, o sistema adjunto, e eu quero provar que o sistema é controlável, né? Então, eu estou assumindo que vale essa desigualdade aqui, que existe uma constante, tal que é a integral de 0 t grande de b estrela de t, isso é maior ou igual que φ subíndice t. A norma dele é ao quadrado no Rn. Então, eu quero ver que J é coercivo. Então, eu preciso verificar isso. Ó, que se a norma do cara que J está aplicando vai para o infinito, o J tem que ir para o infinito. É isso que eu preciso verificar, né? Preciso verificar isso aqui vai para o infinito se isso aqui vai para o infinito. Então, a gente tem que, de alguma maneira, chegar nisso. Então, eu vou usar o que eu sei, que é a desigualdade de observabilidade, que eu estou assumindo que é verdadeira. Então, ó, eu vou estimar esse cara aqui, ó. Eu vou estimar esse cara pela desigualdade de observabilidade. Então, isso tudo, e vou usar o fato que o produto interno entre dois vetores é menor ou igual que a norma desse. Basicamente, eu vou usar isso também. Então, ó, veja que J é maior ou igual que... Eu vou usar C para denotar uma constante, mas não necessariamente é a mesma que está aqui, mas veja. Vai existir uma constante, tal que isso é maior ou igual que norma de φ subíndice t, que é exatamente a desigualdade de observabilidade. Não, porque a integral de 0 a t de b estrela de φ ao quadrado é maior ou igual que φ subíndice t ao quadrado. Bom, divido por C, basicamente. Então, esse C aqui pode ser que seja um outro C, vou botar assim, um C tio. Só que aí também eu vou usar o fato, eu vou escrever aqui, mas que o produto interno entre A e B, o módulo, né? Isso é menor ou igual que... Aí aqui eu vou usar, isso é menor ou igual que epsilon norma de A, tá? Para todo epsilon positivo, tá? Para todo número epsilon, vale a seguinte desigualdade. Epsilon, a norma de A, mais uma constante, que eu consigo calcular, mas eu não vou dizer quem é. Uma constante que depende de epsilon, norma de B. Tá? Essa aqui, pessoal, é uma versão generalizada daquela desigualdade que a gente conhece lá do ensino fundamental, que diz que A vezes B é menor ou igual que 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Isso aqui é uma generalização dela, tá? Que você pode fazer usando qualquer número epsilon positivo, tá? Então, eu vou usar isso.
nesse termo aqui. Então, esse primeiro termo do J, eu uso a desigualdade de observabilidade, e nesse segundo, eu uso o fato que isso aqui, usando essa desigualdade, isso é menor ou igual que menos um epsilon φ no zero. Eita, desculpa, aqui é o quadrado, tá? Eu errei aqui é o quadrado. Falei certo, né, quando eu disse que A vezes B é menor ou igual que 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado, né? Então, aqui seria AB menor ou igual que epsilon A ao quadrado mais uma constante B ao quadrado, tá? Eu esqueci de colocar o quadrado aqui, desculpa. Então, isso aqui fica epsilon φ no zero ao quadrado mais, menos, desculpa, essa constante y0 ao quadrado. Tá? Então, com isso, ó, então eu chego que J é maior ou igual que esse cara, que é um cara bom, porque lembre-se que eu quero provar aqui. J vai para o infinito quando o que está dentro do J está aplicando vai para o infinito. Então, quando x for para o infinito, o J tem que ir para o infinito. Então, ó, se eu não tivesse, veja que se eu não tivesse esse cara, estava terminado, porque o y0 ele é um número, ele é um vetor fixo, que é o cara que eu quero partir dele e chegar a zero. Então, se o que está aqui vai para o infinito, né? Se esse cara aqui vai para o infinito, se eu não tivesse esse cara aqui, ó, J iria para o infinito, porque esse aqui é um número positivo, uma constante, e aqui eu tenho φt. Então, se φt vai para o infinito, a norma dele ao quadrado vai para o infinito. Então, J deveria ir para o infinito. Só que eu tenho esse cara aqui, que eu não sei para onde ele vai. Quando esse cara aqui, o φt, for para o infinito, eu não sei para onde esse cara aqui vai. Então, eu não posso dizer para onde esse lado direito, está indo. Se ele está indo para mais infinito ou está indo para um número, eu não sei. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, eliminar esse cara aqui. Tá? E, para isso, eu vou usar uma desigualdade que eu já escrevi, tá? Que é o fato que eu consigo estimar. Eu escrevi lá na aula anterior que para o sistema adjunto vale essa desigualdade aqui, que é a desigualdade de energia. Tá? Então, eu consigo estimar o dado inicial pela solução no tempo zero e eu consigo estimar a solução no tempo zero pelo dado inicial. Então, o que eu faço? Eu uso isso da seguinte forma. Então, φ no zero ao quadrado é menor ou igual que uma constante epsilon, desculpa, φ no zero ao quadrado é menor ou igual que uma constante φ subíndice t ao quadrado. Então, eu uso essa informação para estimar isso aqui. Por quê? Porque agora eu vou ter aqui J de φ de t vai ser maior ou igual que esse cetil aqui, que eu sei quem é, eu posso calcular explicitamente, φt ao quadrado. Aí aqui, ó, vai ficar menos epsilon C2 φt ao quadrado menos C, que é esse C aqui, que eu vou escrever C epsilon, mas não importa, y0 ao quadrado. Aí o que eu faço agora, eu escolho epsilon de modo que epsilon vezes C2, isso aqui seja, por exemplo, cetil sobre 2. Eu escolho epsilon, porque lembre-se que eu falei que essa desigualdade aqui de AB menor ou igual que epsilon A ao quadrado mais C, uma constante que depende de epsilon, B ao quadrado, isso é verdade para todo número positivo epsilon. Então, aqui, eu escolho epsilon de modo que esse produto aqui seja igual a cetil sobre 2. Então, fica cetil menos cetil sobre 2 dá cetil sobre 2. Tá? Então, tá aqui. Ó. Então, J, ele, na verdade, ele é maior ou igual que... Deixa eu só apagar aqui.
né? Então, J vai ser maior ou igual que uma constante φ subíndice t ao quadrado menos uma outra constante y0 ao quadrado. Então, quando φ t, a norma de φ t, né, for para o infinito, essa desigualdade que eu provei aqui, ela implica, né, claramente, essa desigualdade aqui, que está marcada, ela implica que J de φ t vai para mais infinito também. Então, J é coercivo, né? Porque lembre-se que o y0 ele é fixo. Então, J vai para o infinito. Portanto, J é coercivo, então, o nosso funcional J, ele é um funcional contínuo, convexo e coercivo. Portanto, ele tem um ponto de mínimo. E como ele tem um ponto de mínimo, o nosso sistema, ele é controlável, porque eu sei construir um controle agora que leva a minha solução a 0. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei a desigualdade de observabilidade, para provar que o meu funcional J tem um mínimo. O ponto-chave é a observabilidade, porque ela implica que J tem um ponto de mínimo, tá? E se J tem um ponto de mínimo, eu sei construir um controle. Tá? Então, a gente provou que desigualdade de observabilidade implica em controle exato. Bom, controle nulo, mas controle nulo é equivalente a controle exato. Então, eu já vou usar indistintamente ambas as nomenclaturas, tá? Tá certo? Então, isso prova que observabilidade implica em controlabilidade. E agora, a gente quer provar a volta. Então, agora a gente vai provar a volta, tá? Então, eu vou escrever aqui mais uma vez a desigualdade, porque já ficou ali para trás, mas a desigualdade, lembre-se que é φt quadrado menor ou igual com a constante, a integral de 0 a t de b estrela de φ ao quadrado, dt, né? Então, agora o que a gente quer ver é que o que a gente vai provar é que se o sistema é exatamente controlável, né, se eu puder sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar, então vale essa desigualdade aqui. Tá? E o que a gente vai fazer é argumentar por contradição, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai assumir que o sistema é controlável, mas essa desigualdade, ela não é verdadeira, tá? Então, o que quer dizer? O que quer dizer que essa desigualdade aqui, ela não é verdadeira? Quer dizer que para qualquer número, então isso é importante entender, né? O que é essa desigualdade não ser verdadeira? Ela quer dizer que, dado um número C, existe uma solução tal que isso aqui não é satisfeito. Então, porque lembre-se que a desigualdade diz, existe C, tal que para toda solução do adjunto a desigualdade é verdadeira. Então, contradizer a desigualdade é, para quadranúmero C, existe uma φ, tal que isso aqui não pode, a desigualdade não é verdadeira. Então, ao invés de pegar qualquer C número real, a gente vai argumentar por contradição tomando C natural. E a gente vai construir uma sequência de soluções, e a gente vai chegar numa contradição. Então, assumindo que a desigualdade de observabilidade não é verdadeira, então, para todo número C, que eu vou tomar natural, então, para todo número K natural, existe um dado inicial, que eu vou chamar de φ subíndice T K, né, porque para cada K existe esse cara, tal que a desigualdade não é verdadeira. Então, o que é a desigualdade não é verdadeira? Essa desigualdade aqui, o sinal é para o outro lado, né? Então, tá aqui, ó. O dado inicial, na verdade, é maior que o número vezes esse cara aqui. Tá? É isso que é a desigualdade não ser verdadeira, né? Então, tá aqui. Então, para todo número K, existe uma φ KT, tal que essa desigualdade aqui, né, vale. Ou seja, não vale a desigualdade de
A observabilidade não é verdadeira. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou normalizar a minha solução phi para a qual, ficar para o qual essa desigualdade aqui não é satisfeita. Então, eu normalizo ela. Eu vou pegar e normalizar. O que é normalizar? É dividir ela pela norma de phi k, p. Tá? O que eu fiz? Eu vou chamar agora, ó. Eu chamei phi kt como sendo phi tio k dividido pela norma do dado inicial do sistema que phi kt é solução. E aí, veja que isso agora implica nisso aqui. Por quê? Ó, eu vou escrever aqui rapidamente. Ó. O que eu vou fazer é, eu passo o k para o outro lado, ó, então vai ficar integral de 0 a t. Aqui é b tio, né? Então veja que vai ficar b tio ficar. Vai ficar o quadrado aqui, dt. Ó, aí eu vou passar o k para o outro lado, então vai ficar menor que 1 sobre k. E eu trago o phi tio k dividindo para a integral. Então, quando ele entra, ele está no quadrado, ó, então ele entra aqui. Ó. Quando ele entra, o b estrela é linear, então ele vai entrar aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar... Aqui é um tio. Então, vai ficar phi norma de phi tio k. Ele é um número, né? T ao quadrado. Isso aqui é exatamente, ó, veja que isso aqui, esse aqui, é exatamente o phi k, tá? Então, é só reescrever essa desigualdade aqui, onde, introduzindo essa nova notação, basicamente normalizar, né? Então, o que a gente conclui é que para cada k, para cada número natural k, existe uma solução do sistema adjunto, que é a solução phi k, tá? Tal que o dado inicial a esse cara, ó, porque phi k, eu vou escrever aqui, phi k, quem é phi k? Né? Então, phi k t, o dado inicial associado a phi k, ele é quem? Ele é phi k tio. Aqui é T, viu? Tá faltando um T aqui. Eu não botei, mas aqui tá faltando um T, tá? Phi T, tá? Dividido por phi pela norma dele, ou seja, um vetor dividido pela sua norma, ele tem norma 1, não é? Tá? E aí, a partir desse dado inicial, eu construo a solução phi k. Né? E phi k satisfaz essa estimativa aqui. Então, o que eu estou dizendo é, eu consigo construir, tá? Vou apagar aqui, mas aí eu posso reescrever. Então, eu construo uma sequência de dados iniciais de norma 1, tal que a solução associada satisfaz isso daqui. Então, phi k é a solução associada a phi kt, e eu sei que o limite da integral de 0 a t de b estrela de phi k ao quadrado é 0. Tá? Então, ó, agora eu vou usar um resultado que eu acho que todo mundo deve conhecer, mas é que toda sequência limitada no Rn, ela possui uma subsequência convergente. Não é? Então, a norma de phi kt é 1. Então, ela possui uma subsequência convergente. E eu chamo essa subsequência de, esse limite de phi t, phi subíndice t. Então, phi kt vai convergir. Phi kt converge para uma certa phi t. E também eu estou usando assim uma subsequência, não vou usar a mesma notação. E também eu sei que a norma do cara, do limite,
também é 1. Tá? Tá certo? Então, eu agora tenho φt, eu sei que ela converge, por ela ser limitada, ela converge para uma certa φt, e essa φt tem norma 1. Tá? Isso é importante, ele tem norma 1. Tá? Então, agora, eu olho para a solução, com esse dado inicial, que é o limite, o dado inicial é o limite. Então, eu olho para esse problema aqui, menos φ' igual a A estrela de φ, e φt é igual a φt. Só que, como o dado inicial φkt converge para φt, então eu sei que esse sistema aqui, que é o sistema adjunto com K, né, na sequência, eu vou botar assim, ficar linha, né, vou botar assim, igual a estrela de ficar e ficar no T igual a ficar T, né? Então, ó, como esse dado inicial converge para esse dado inicial, então ficar ela converge para φ. Ou seja, se o dado inicial dessa equação converge para o dado inicial dessa, é porque a solução dessa equação tem que convergir para o dado inicial dessa equação, tá? Só que eu sabia aqui anteriormente, ó, que o limite de b estrela de ficar da integral de 0 a t de b estrela, da norma de b estrela de ficar ao quadrado é 0, mas ficar converge para φ. Só que ficar converge para φ. Então, o que eu concluo é que b estrela de φ é 0. Por quê? Porque o limite disso aqui em ficar é 0. E ficar converge para φ. Né? Então, ó, eu cheguei, olha só o que a gente chegou. A gente construiu uma solução, eu vou apagar essa parte do adjunto, mas a gente chegou numa solução do sistema adjunto, chegou nessa solução que satisfaz isso aqui com um dado que tem norma 1. E a gente vai ver que isso é uma contradição, tá? Contradição por quê? Porque a gente sabe que o sistema é controlável. A gente está assumindo, lembre-se que a gente está assumindo que o sistema é controlável, né? A gente está assumindo que o sistema é controlável e a gente negou a desigualdade de observabilidade, tá? Então a gente quer chegar na contradição. A gente assumiu que o sistema era controlável e negou a desigualdade de observabilidade e vamos chegar na contradição. Então, a gente tem uma solução agora do sistema adjunto que satisfaz essa identidade aqui, mas que também o dado inicial do sistema vale 1, a norma 1. Mas só que o sistema original de controle, ele é controlável. Então vale a condição de optimalidade. Lembre-se que a condição de optimalidade ela vale para toda a solução do adjunto. Então eu vou aplicar a condição de optimalidade, né? Eu vou escrever aqui rapidamente, só para vocês lembrarem, né? Ó, a gente quer controlar esse sistema. Y de 0 é igual a Y0. E aí a gente provou que
U é um controle, se somente existe um controle, se somente se vale a condição de otimalidade. Então, qual era a condição de otimalidade? A condição de otimalidade era exatamente que a integral de 0 a t, isso aqui é a condição de optimalidade, era que a integral de 0 a t de U B estrela de φ dt mais y0 φ no zero, isso é zero, para toda a solução do sistema adjunto, né? Então, U é um controle que leva a solução desse problema a zero, se somente se vale essa condição de otimalidade. Então, eu vou aplicar essa condição de otimalidade nessa φ que eu construí aqui. Na verdade, eu vou fazer primeiro na sequência e depois eu vou passar o limite. Então, eu estou assumindo que o sistema é controlável, né? Então vale a condição de otimalidade. Então, eu vou só passar esse segundo termo aqui para o lado do outro lado e vou tomar a solução do sistema adjunto como sendo as φ-Ks. Está aqui, ó. Então, aplicando a condição de otimalidade, sabendo que o sistema é controlável, que eu estou assumindo isso, eu chego nessa identidade aqui. Agora eu faço K tender ao infinito. Ó. Eu disse que φK converge para φ, né? Então, B estrela de φK converge para B de φ. Né? E φK no zero vai convergir para φ no zero. Só que, veja que B estrela de φ é zero, por essa identidade que eu cheguei aqui para φ. Então, essa parte aqui da de esquerda, quando eu passar o limite, vai ser zero. Tá? Então, o Bφ vai ser zero, que é o que vai restar aqui. Então, vai sobrar só o que está na direita, que vai ser exatamente y0, φ no zero. Tá? Só que a definição de isso aqui vai valer, tem que valer para todo dado inicial y0, porque lembre-se que eu disse, o sistema é controlável se eu posso sair de qualquer y0, de qualquer lugar, e chegar a zero. Então, a condição de optimalidade, ela vai ter que valer, né, para todo dado inicial. Obviamente, cada dado inicial é um sistema diferente, porque eu estou controlando. É o mesmo sistema com dado inicial diferente, eu estou controlando um sistema com dados diferentes, mas, no fim, quando eu digo que o sistema é controlável, eu estou dizendo que eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar. Então, a condição de optimalidade, ela vale para todo dado inicial. Então, para todo y0, eu faço essa condição de optimalidade, passo o limite em K, então eu chego que isso aqui é zero para todo y0. Só que, se o produto entre dois vetores é zero para todo mundo, o segundo vetor tem que ser zero. Então, φ no zero vai ter que ser zero. Porque isso aqui vai ter que valer para todo y0. Então, na verdade, φ no zero é zero. Só que se φ no zero é zero, isso implica que a solução desse sistema aqui ela é zero. Porque isso é um fato de... Na verdade, eu até usei aqui anteriormente, ó, que é essa desigualdade aqui, ó. A gente usou, que, veja aqui, φ no zero ele estima o dado inicial. Então, se φ no zero é zero, φ subíndice t é zero. Então, eu vou voltar para cá. Então, φ no zero é zero. Então, por aquela desigualdade, φ subíndice t é zero. Só que isso é uma contradição com o fato dele ter norma 1. Tá? Então, a gente chegou na contradição. E qual foi a contradição? A gente assumiu que o sistema era controlável, ou seja, podia sair de qualquer y0 e chegar a zero. E a gente supôs que não valia a desigualdade de observabilidade. E aí a gente chegou numa negação. Portanto, a desigualdade de observabilidade ela tem que ser verdadeira. Tá? Então, se o sistema é controlável, vale a desigualdade de observabilidade. E se vale a desigualdade de observabilidade, o sistema é controlável. Tá? Então, isso prova o nosso resultado mais importante do curso, na minha opinião. Tá? Que o sistema ele vai ser controlável, se somente se ele vai ser observável. Tá?
Então, a gente está quase terminando a aula. Eu vou só fazer umas observações aqui. Agora. Que é... Eu não vou provar esse resultado, mas é o seguinte. Que ele diz que o controle que minimiza, ou seja, o controle que você obtém, na verdade, quando você minimiza o funcional J, né, quando você quer sair de Y0 e chegar a zero, por um controle U aqui, e você quer chegar a zero, o controle que você obtém ao minimizar o funcional J, ele tem uma propriedade muito boa, que é que ele depende continuamente do dado inicial que você quer controlar. Ou seja, eu posso estimar a norma do controle que eu obtenho minimizando o funcional J por a norma do dado inicial que eu estou controlando. Então, em particular, isso me diz que se eu variar um pouquinho o meu Y0, o meu controle ele vai variar um pouquinho. Tá? Ou seja, o controle obtido ao minimizar J, ele depende continuamente de Y0. Esse resultado ele é bem simples, eu não vou provar, mas eu fiz a prova, está aqui, mas basicamente é você usar outra vez mais a condição de optimalidade. E saber que quando você pega o controle associado ao mínimo do funcional J, você sabe quem é a cara de U. Né? O U, lembre-se que ele é, se eu pego o U como sendo o mínimo, associado ao mínimo do funcional J, ele vai ser B estrela de Φ chapéu, onde Φ chapéu T, que é o dado inicial da equação de Φ chapéu, é o mínimo de J. É o ponto de mínimo de J, né? É o mínimo, isso aqui é o ponto de mínimo de J. Então, você, para provar esse resultado, você vai usar o fato que, se você sabe que J tem um mínimo, o controle é dado por essa expressão aqui. Um controle, na verdade, né? Não é o controle não, porque existem infinitos controles, mas um controle que faz isso é esse aqui. E esse controle que você obtém ao minimizar J, ele depende continuamente do dado inicial, tá? E a prova está aqui, aí vocês podem dar uma olhada. A gente está quase em cima da hora. E aí, um outro resultado que eu queria falar para vocês, que eu também não vou provar, e deixo como exercício que eu fiz a prova também, tá? Que é o seguinte, que o controle que você obtém ao minimizar o J, ele tem a menor norma possível entre todos os controles de norma L2 tá? Ou seja, o controle que minimiza, o controle obtido, né? Quando você minimiza o funcional J, ele é o controle de norma mínima em L2, ou seja, ele é o controle mais barato. Eu não entrei muito em detalhe de custo de controlabilidade, mas eu vou usar a palavra aqui, barato, aqui no sentido de ter norma mínima. Então, ele é o controle mais barato dentre todos os controles em L2. Tá? Ou seja, se você olhar para qualquer outro controle e está no espaço L2, você tirar a norma, calcular a norma desse controle, a norma dele tem que ser maior ou igual que a norma do controle que você obteve quando você minimizou o funcional J. Ou seja, o controle aqui do método 1, ele é muito bom. Por quê? Porque eu só tenho que minimizar um funcional, beleza? Mas mais ainda, ele me dá duas coisas grátis, que é que o controle que eu obtenho, ele depende continuamente do dado, Y0, e ainda mais, ele é o controle de norma mínima em L2. Tá? Então, a prova está aqui, eu também não vou entrar em detalhe, ela é simples. Eu também deixei alguns exercícios, tá? Nessa aula, tá? Estão aqui. Tá? E aí vocês podem dar uma olhada e tentar fazer, tá?